Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Essa leitura que você ouviu agora é de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Quando estávamos totalmente desamparados, quando estávamos completamente distantes de Deus, Ele envia Jesus para nos salvar e nos salva, sendo nós ainda pecadores. Por que essa passagem está escrita e eu enfatizo ela para você? Porque Deus não espera que o homem primeiro se acerte para depois aceitá-lo. Deus encontra você ainda pecador e salva pecadores. E que alguém diga glória a Deus. Talvez você conheça pessoas que não acreditam no cristianismo, não acreditam na história do cristianismo. É raro. Aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas. Não estou falando de ateus, apenas pessoas que não acreditam em Deus. Obviamente essas não vão conseguir jamais acreditar na história do cristianismo, pelo menos aquela que é apresentada por nós através da palavra. Mas para pensar, hoje eu tenho uma pergunta para você: por que alguém não gostaria que fosse verdade? Mesmo que você não acredite que seja verdade, mesmo que você tenha dificuldade de acreditar que a história real do Natal, a história real do cristianismo, a história de Deus se fazendo homem e morrendo pela humanidade, mesmo que você tenha dificuldade de acreditar que isso seja real, quem não gostaria que fosse real? Quem não gostaria que fosse verdade isso? Eu não consigo imaginar que ninguém achasse ruim. Não estou falando do cristianismo que foi apresentado a você, talvez você tenha ouvido uma versão meio distorcida, e às vezes aconteceu comigo também. Não estou falando do que a igreja fez com o cristianismo, mas a sua versão original, o que realmente aconteceu e é registrado e é relatado para mim e para você, que é o que a gente vai tratar nessas 3 semanas. Quem não ia querer que fosse verdade? Porque quem conhece a Jesus e a maneira como Jesus é apresentado, naturalmente não tem a menor dificuldade de ser atraído por ele. Jesus era extremamente atraente, mais do que você pode imaginar. Jesus atraía as pessoas. A Bíblia conta que eram multidões. Se você ler o livro de Marcos, que é um dos relatos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, contando a história de Jesus, contando sobre o seu ministério, você vai encontrar talvez 1 ou 2 capítulos que não tem a palavra multidão. Todos os outros têm. Multidões estavam... O que Jesus tinha que era tão atraente? Jesus era atraente, e o cristianismo do primeiro século também era extremamente atraente. A gente não faz ideia, mesmo que você tenha estudado isso na escola, a gente não faz ideia do que isso significava. A chegar num ponto do maior império da terra, o Império Romano, naquele tempo todo, se dobra ao cristianismo, se entrega a um movimento que está acontecendo a partir de um homem que era supostamente um carpinteiro, que se tornou um rabino judeu, que conseguiu arrumar 12 amigos para, junto com eles, disseminar uma ideia, um pensamento, que aparentemente morreu numa cruz, e dizem que ele ressuscitou, e olha que movimento que ele está fazendo. É difícil, para a gente hoje, a gente nasceu numa nação onde isso já se trata desde o início. Mas quando você tenta colocar realmente os seus olhos nessa verdade, ela, para muita gente, é inconcebível. Na verdade, toda a civilização ocidental, todo o planeta do lado de cá, as Américas principalmente, né, e uma parte da Europa,
Nosso padrão moral não veio de qualquer outra civilização, veio do cristianismo. As coisas que eu e você aprendemos a acreditar como verdades, respeito, direitos e muitas outras coisas, não são ideias de filósofos, são ideias de Jesus. Mas muitas vezes a gente não percebe isso. Então, o cristianismo era absurdamente atraente, Jesus era muito atraente. E eu quero hoje contar para você o que torna essa versão do cristianismo perfeita do primeiro século, da igreja primitiva, tão atraente. E se resume em apenas uma palavra. Uma palavra que faz com que todo mundo, mesmo que não pense nela, queira que o que aconteceu seja verdade. Uma palavra que talvez nunca tenha feito parte da sua história cristã, até você compreendê-la. E a palavra é simplesmente graça. Toda vez que a gente fala sobre graça na igreja, a gente procura trazer uma definição. Hoje eu quero dar algumas para você. Graça, ela é uma coisa que acontece em relacionamentos. É o que eu e você mais desejamos quando a nossa culpa é exposta. Quando a gente é pego em flagrante. Quando a gente não tem desculpa. Quando você, chega em casa, os seus pais estão te esperando, se você é jovem, adolescente, estão te esperando, e tem alguma coisa na mesa que está te incriminando. Não tem como você fugir. Quando você não tem desculpa, quando você é flagrado, quando você é pego, quando o que quer que seja que você tenha feito de errado agora está à vista de todo mundo, é o que você mais deseja, mesmo sem saber que o nome é esse, é graça. É que alguém revele a você algo que você não merece, é que alguém estenda a você algo que você não merece, é que alguém faça por você algo que você não merece. Mas tem um outro lado da moeda. Graça, além de ser o que eu mais desejo quando a minha culpa é exposta, também é o que eu mais tenho dificuldade de estender quando estou diante da culpa de outra pessoa. Quando é você que erra, e principalmente se você errar comigo, pior ainda se você errar com alguém que eu amo, eu tenho dificuldade de estender graça. E você também. É interessante isso. Nós queremos tanto sobre a nossa vida e muitas vezes temos dificuldade de dar para outras pessoas. Nós facilmente nos colocamos de joelho e pedimos misericórdia. Não é tão fácil entregar essa misericórdia quando estamos do outro lado dessa equação. E isso é especialmente verdade quando machucam a mim ou alguém que eu amo. Graça é um pouco mais do que isso. Graça, quando eu preciso de graça, eu recebo graça, é algo maravilhoso, é algo libertador. É bom demais. Eu e você já experimentamos isso talvez, Quando você mais precisou, alguém disse, ok, você está perdoado. Quando você mais precisou, ok, vou te abonar. Ok, vou garantir isso aqui para você, mesmo sem você merecer. Mas quando nós estamos do outro lado, quando é requerido de mim, quando eu fui ferido, ou quando alguém que eu amo está sofrendo e é por sua causa, e graça é requerida de mim, é exigida de mim, ela é difícil demais e é extremamente desconfortável. É algo que faz toda a diferença dependendo de onde eu estou. Graça só pode acontecer no ambiente de relacionamento. Graça não consegue sair dessa questão relacional, é extremamente relacional. Só funciona quando tem pelo menos duas pessoas envolvidas. E preste atenção nisso, quando há um desequilíbrio, quando alguém está negativo nessa história. Quando você e outra pessoa têm uma dívida ali, onde alguém está devendo e alguém está cobrando. É o único lugar onde a graça pode existir. E seja qual for o seu relacionamento, seja os bons relacionamentos, seja os relacionamentos ruins, seja os relacionamentos que você está tentando reatar, seja o relacionamento que outra pessoa esteja tentando reatar com você, nós vamos descobrir, esse é um propósito dessa série, que a graça ela é uma desconfortável solução para praticamente tudo.
Eu coloquei eu li isso em algum lugar, eu falei, eu gostei como que isso comunica para mim. Acreditar que a graça resolve tudo, talvez seja muito cedo para mim e para você, mas eu queria submeter a você que eu acredito que a graça resolve praticamente tudo, mas nem sempre é fácil. Frequentemente é desconfortável. E a minha missão nessa manhã é mostrar um pouquinho disso para você, e quem sabe, pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, nós aprendemos a imitar o Senhor Jesus e receber aquilo que Ele nos deu. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Verifica se a pessoa que está do seu lado está com sono, diga para ela, agora não. Qual é a definição mais famosa de graça? Quem sabe? Você acertou. Favor imerecido é uma palavra que a gente usa pouco. Tanto graça, a gente canta na igreja sobre graça, e favor a gente usa pouco também. A gente usa mais por favor, né? Quando você pede alguma coisa por favor, e tem muita gente que acredita que isso é palavra mágica, né? Na sua casa eu tenho certeza, na minha também. Né? Quando você diz não, e o filho vem e a filha vem, mas eu pedi por favor. Na cabeça dela, como é que não vai funcionar? Como é que você não vai fazer o que eu estou pedindo se eu coloquei essa palavra mágica? O que está incluído, o que está embutido no por favor? Eu sei que eu não mereço. Eu sei que não é porque eu fiz algo que vai me garantir esse retorno. Não, é só pela sua bondade, é só pela sua graça, é só pelo seu favor. Então, favor imerecido, graça, eu queria estender um pouco mais para você entender, no nosso contexto espiritual, o que isso significa. Favor imerecido, para mim, tem que significar impossível de se comprar, impossível de se trocar. Você pode ter alguma coisa muito boa, no momento que você tentar trocar, não tem mais graça nenhuma ali, porque você não pode trocar. Você não pode comprar, você não pode trocar, você não pode... A única coisa que você pode fazer é dar ou receber. E é impossível de se merecer. É isso que é o favor imerecido, é isso que é a graça de Deus na nossa vida. E onde eu estou querendo chegar é que graça é alguém se aproximando de você quando deveria estar se afastando de você. É alguém indo na sua direção em seu favor, quando na verdade, pelo seu comportamento, essa pessoa deveria estar indo para longe de você. É alguém que sabe que devia procurar, alguém que você sabe que você devia procurar, porque você ofendeu aquela pessoa, mas no final das contas ela toma a iniciativa e se aproxima de você. Você jamais vai conseguir e vai poder merecer graça. Na sua definição é exatamente isso, não pode merecer. Assim como você não pode, por exemplo, planejar a sua própria festa surpresa. Você já planejou a sua própria festa surpresa? Olha, no dia tal vai ter uma festa para mim, mas é surpresa. Prepara tudo bonitinho lá. É surpresa? Não. O planejamento anula a surpresa. Da mesmíssima maneira, o merecimento anula a graça. No momento, seja o que for, você pode pedir graça, com certeza. Você pode pedir e implorar, mas no momento em que você acreditar, no momento em que você achar, no minuto que você acha que você merece, deixa de ser graça, não é mais. A maneira como eu coloco é o seguinte: nós não conseguimos reconhecer ou receber a graça pelo que ela realmente é, até estarmos convictos, até estarmos convencidos de que realmente não merecemos. E eu acho importante demais você ler isso e guardar, porque eu acho que aí está o desafio para a igreja hoje. Você entende o conceito, mas qual real isso é para você? Você sozinho, você aí dentro, na sua intimidade, qual real isso é para você? Você está convicto de que não merece mesmo? A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Quando a Bíblia fala muito sobre um assunto, é sinal que a gente é tentado, muitas vezes, a não entendê-lo. Por isso que ele repete tanto. Quantas vezes Jesus lida com essa questão de gente que acredita que merece alguma coisa de Deus, de gente que acredita que tem direitos com Deus.
Até o final desse mês, eu espero que você esteja liberto disso. Porque a gente vai falar de muita coisa na Bíblia que revela facilmente, claramente, que nós não merecemos absolutamente nada, que nós não temos direitos sozinhos, absolutamente nada, senão em Cristo Jesus. E se Ele não fizer, esquece, você não consegue nada. Eu lido, e você também, com gente todo dia, toda hora, que realmente acredita que Deus deveria estar trabalhando a favor delas, mesmo que eu não tenha nenhum compromisso com Ele. Graça só pode ser experimentada no contexto de um relacionamento onde há um desequilíbrio e você está do lado negativo desse desequilíbrio, onde há uma dívida e você é a pessoa que está em dívida, é a pessoa que está errada. E é exatamente isso que torna o cristianismo espetacularmente atraente. É isso que faz com que o cristianismo em Jesus seja tão forte. E é por isso que Deus teve que aparecer na história. É por isso que Deus teve que vir, porque graça não existe sem relacionamento. Então Ele teve que se tornar uma pessoa. Graça precisa de uma pessoa e Ele tem que vir a esse mundo. Nós nunca teríamos conhecido a graça de Deus sem a presença de Deus. Quem está vivo aí, diga amém. Deixa eu repetir para você, jamais você conheceria a graça de Deus sem a pessoa, sem a presença de Deus. E é João, um dos discípulos de Jesus, escritor de um dos evangelhos, de mais 3 cartas que você vai ver no Novo Testamento. Aliás, ele foi muito criativo no nome das cartas, 1 João, 2 João, 3 João, você conhece bem. Ele é um dos escritores e discípulo de Jesus, e quando ele já está com a idade avançada, eu não sei se ele decide sozinho, mas a história conta que os seus discípulos, os discípulos de João, falavam: João, você está ficando velho, a gente não sabe quanto tempo mais você vai estar por aqui. Ele deve ter sido o discípulo que viveu mais do que todos os outros, assim a história conta. E eles falam: você tem que contar a sua história também, você tem que mostrar. E João começa a pensar em como que ele vai contar essa história de Jesus. E eu fico tentando imaginar como é que ele pensar, como é que você vai começar essa história real, épica, sensacional, que ele precisa escrever de uma maneira que as pessoas vão acreditar, e ao mesmo tempo é tão sensacional que muita gente vai ter dificuldade de acreditar, de tão fantástico. E João começa o evangelho, que a gente chama de João, de uma maneira que vai direto ao coração desse assunto, é direto ao coração da graça de Deus. Ele fala assim: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano, ou na sua versão, o verbo se fez carne e morou aqui na terra entre nós. Ele que é a resposta, que é a solução para todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, que é o Senhor do universo, se torna um homem, se torna uma pessoa e vem morar aqui entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Quando ele fala vimos, ele não está falando de mim e de você. Ele está falando dele mesmo, de João, de Pedro, de André, né, de Judas, de Tiago e todos os outros que viram. E mais centenas de pessoas que viram a glória de Jesus. Viram Jesus ressurreto no seu corpo glorificado. Viram Jesus ser assunto aos céus. Eles não estão falando de algo que eles ouviram falar. É como se João estivesse escrevendo: não é algo que eu ouvi, eu vi com os meus olhos a glória dele. E ele fala que Jesus, então, é Deus feito em carne, Deus num corpo, cheio de graça e de verdade. A gente falou sobre isso nos últimos meses que passaram aí, que Jesus não era um equilíbrio entre a graça e a verdade. Quando a gente tentar imaginar que a graça é essa liberação de favor de Deus, é um amor e uma bondade impressionante, incondicional. Você não precisa fazer nada, eu te dou. E a verdade é aquela que te confronta nos seus erros. Em geral, o que eu e você queríamos era um equilíbrio dessas duas coisas, mas Jesus não faz isso. Nós tentamos fazer isso. A igreja, é uma pena, tenta fazer isso. E sempre que você tenta equilibrar graça e verdade, você não tem nenhuma coisa nem a outra. Eu já ouvi tantos pastores pregando mensagens que no final das contas eles se perderam por causa disso. Porque tentaram
colocar sobre a igreja um jugo em relação à condenação, e no final chegava e falava, não, mas Deus ama você e salva você, e eles não sabiam muito bem o que fazer com aquela mensagem. Ou então fazia o contrário, não, o amor de Deus é tão grande, você pode fazer o que você quiser, porque Ele vai te amar de qualquer jeito. Aí no final falava, cuidado com o inferno também. E as pessoas ficavam confusas, porque a gente está tentando equilibrar as duas coisas. Jesus não era um equilíbrio entre graça e verdade, Ele era cheio, Ele era uma dose completa das duas coisas. Eu coloco da seguinte maneira, Jesus nunca diluiu a verdade, nunca diminuiu a graça de Deus. Nunca, ele soube lidar com isso perfeitamente. O que você está querendo dizer, André? Então, Jesus nunca diminuiu nem diluiu a verdade e a graça. É que Jesus chama pecado de pecado mesmo. Chama pecador de pecador mesmo. E depois Ele vai lá e entrega a sua vida pelos pecadores e paga o preço pelo pecado. Ele não ignora quem você é e o que você precisa, mas Ele se entrega em seu favor. Jesus era todo graça e todo verdade o tempo todo. E João testemunha isso. E é isso que faz com que João conclua algo que a gente falou aqui no início dessa mensagem, que em geral passa despercebido. Quantas vezes aqui na igreja a gente fala, Deus é bom, e todo mundo diz, Ele é bom demais. E isso pode se tornar só uma expressão que a gente acostumou a dizer, e é bonita. Mas como eu disse para você, na época que Jesus apareceu, as pessoas acreditavam em algum nível da bondade de Deus, mas tinham dificuldade de acreditar nesse nível de bondade. Nesse pedação de bondade que Ele revela. E Jesus inaugura um tempo completamente novo, onde João, que está percebendo Jesus em ação, percebe algo que ninguém mais tinha conseguido capturar e que vai, a partir dali, moldar os valores de toda uma sociedade. Como eu disse para você, não foram outras culturas e outras civilizações que nos ensinaram isso, foi Cristo. E quando João vê Jesus em ação, ele chega a uma conclusão de que Deus é amor. E ele começa a compreender que essa é a grande questão, que é isso que precisa ser disseminado, que Ele é amor. Como é que João chega a essa conclusão? Porque ele vê Jesus, que é amor personificado, amor num corpo. E amor é exatamente isso, graça, todo verdade o tempo todo. João testemunha as coisas sensacionais. Eu queria contar para você algumas dessas coisas. João está ali quando Jesus está recrutando os seus primeiros discípulos. Ele é um deles, chamado depois da pescaria lá. Vem, segue-me, eles vão. Eles percebem que alguma coisa grande vai acontecer, vale a pena ficar com Jesus. De repente, eles estão caminhando por um determinado lugar, dobram uma esquina, encontram lá um coletor de impostos, uma das pessoas mais detestáveis. Eu não sei aqui comparar, mas seria praticamente semelhante se hoje, você visse um pastor associado, entre aspas, a um criminoso que manda num grupo de criminosos, a um chefe de boca, a um miliciano muito grande, aí, poderoso. Imagina Jesus tendo qualquer tipo de contato com essas pessoas. Era isso que era Mateus. A gente lê Mateus, ele escreve tão bonito, e a gente esquece que essa é a história dele. Ele era alguém odiado pelo seu povo porque era desonesto e ladrão. Não era uma pessoa boa. E Jesus se encontra com ele, conversa com ele, depois que termina ali, ele fala, Mateus, eu quero que você venha comigo, que você topa me seguir. E Mateus fala, ok. E nesse momento Pedro fala, eu não quero. Se ele vai seguir, Pedro saiu do grupo, ele vai botar lá. Não vou permanecer. Porque Jesus, você sabe o que significa colocar um publicano, um coletor de impostos no grupo? Significa que ele vai manchar a nossa reputação. Todo mundo vai achar que a gente está de acordo com ele. Por que você não faz o seguinte? Espera ele se converter. Espera ver se ele vai mudar o comportamento dele. Não tem nenhum registro que Mateus deixou de ser um publicano. Talvez tenha deixado alguém para trabalhar no lugar dele e continuava ganhando seu dinheiro. Não tem registro disso, pelo menos no início aqui, de que Mateus, então agora eu largo tudo e vou seguir Jesus. Não necessariamente. Ok, Jesus, eu topo, vou te seguir. Não sei como é que vai ser isso não, mas vamos lá. Para onde que a gente vai? Jesus fala, Mateus, a gente vai para a sua casa.
E isso era mais ofensivo do que qualquer outra coisa. Todo mundo pensava, não, a gente não entra em casa de publicano de jeito nenhum. Jesus, eu não vou. Vai. Você não está me seguindo? Eu vou, você vai comigo. Então vamos, imagina que festa sensacional. Mateus, e para piorar a situação, Mateus convida os amigos todos dele. A turma toda. Você sabe do que eu estou falando? Aquela galera. Né? Eu não sei aqui semelhar a isso, eu não sei aqui parecer isso. Porque se você é uma daquelas pessoas, eu sou um crente que não se mistura, esse é o seu pior pesadelo. Você não quer nunca estar perto dessa gente, é um ambiente nada confortável. Eu não sei, mais ou menos seria como se tivesse uma festa que você não quer que o pastor vá. Já conhece essa festa? Né? Você está com alguns amigos, uma festa, nem todo mundo está se comportando bem, alguns beberam um pouco do que devia, de repente eu chego na festa. Ah, meu Deus, a gente gosta dele no domingo, no sábado à noite a gente não gosta tanto dele assim. Até quando que ele e a Rafaela vão ficar na festa? Aí a gente sai da festa, opa, podemos voltar a fazer o que a gente estava fazendo? A gente brinca às vezes com isso, né? O pastor está indo embora, agora a gente pode voltar. Mas imagina, que ambiente desconfortável, isso aqui é extremamente desconfortável. Jesus, um rabino respeitado, um mestre respeitado, ninguém tinha nada para falar dele, qualquer conduta errada, começando o seu ministério, com gente muito boa, e todo mundo de cara amarrada lá, Pedro, André, Tiago, João, todo mundo de cara feia na festa, Mateus, sei lá, bebendo, ouvindo funk, qualquer coisa do tipo na festa, e eles lá festejando, Jesus ali no meio daquilo tudo, e a galera toda lá. Isso incomoda demais quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora não consegue entender isso, porque ninguém com algum senso ia querer ser visto perto de Mateus, ninguém, não quero ser visto perto desse cara. E está lá Jesus misturado com ele, a sua gangue. Aí os fariseus veem aquilo e ficam chocados. Como é esse cara? Ele não é um mestre, ele não ensina na sinagoga. Ele deveria estar comendo com a gente, está comendo com esses caras. E a Bíblia narra da seguinte maneira: mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores, porque eu já falei para você que são duas classes, cobradores de impostos eram tão detestáveis, que a gente tem outra classe para eles, pecadores e cobradores de impostos, para não ofender os pecadores, para ficar ali fora. Estavam lá, e pecadores significa prostitutas, ladrões, essa coisa desse tipo. Estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados. E eles não devem ter entrado na casa, porque ninguém queria entrar naquela casa, mas deve ter mandado alguém. E essa pessoa que foi deve ter falado alto, talvez para envergonhar Mateus, e talvez para justamente falar para Jesus, no meio de um barulho, o que tinha que ser falado. E eles perguntam: por que o mestre de vocês? Ele pergunta aos discípulos. Jesus ouve, mas ele está falando com os discípulos: por que o mestre de vocês come com homens como esse? Senta com homens como esses, cobradores de impostos e pecadores? Não dá para entender isso. Por que Jesus senta com pecadores? Por que ele se faz amigo de pecadores? E Jesus ouviu. E Jesus responde. Ao ouvir isso, Jesus disse: não chame Mateus e seus amigos de pecadores. Eles não merecem essa agressão verbal. Eles vão aumentar seus impostos. Para aqueles que não leem a Bíblia, isso não está na Bíblia, tá, gente? E de vez em quando eu boto um versículo para pegar você. Não, Jesus não protege. Jesus pega um momento extremamente desconfortável e transforma ele em mais desconfortável ainda. Jesus piora o negócio. No versículo seguinte ele fala: as pessoas que têm saúde não precisam de médico. E Jesus deve ter virado para os pecadores lá e falado: mas sim os doentes. Foi a resposta de Jesus. E eu não sei, mas Mateus deve estar lá pensando: Jesus, que negócio é esse? Você é um convidado na minha casa. Eu te chamei aqui. Você está me chamando de doente? E Jesus talvez dissesse: estou. Você é doente.
Você rouba do seu próprio povo. Você se mistura com a pior gente que tem. Você sabe que você está errado, doente mesmo. Mas eu quero que você me siga. Você topa? Não faz sentido, Jesus. Isso mexe com tudo. Mateus não entende, os discípulos não entendem, os fariseus não entendem. Jesus, você está misturando tudo. Se você quer que alguém te siga, das duas uma, Jesus. Ou você convida pessoas que já são parecidas com você, que já estão falando a sua linguagem, ou você chama para perto gente que já se santificou um pouquinho, ou você espera a pessoa mudar para então ela poder te seguir. Não faz sentido você chamar para te seguir gente que não tem nada a ver contigo. Era como a maioria pensava. Jesus, eu acho que só sorria se alguém falasse alguma coisa assim. Mas Jesus continua, e eu acho que isso deve ter sido tão ofensivo para eles. Jesus fala assim, depois ele acrescentou, fala para os fariseus lá fora, vão aprender o significado desse versículo. Quando você pega as pessoas mais inteligentes que existem e fala, vai aprender, você está ofendendo elas. Jesus fala, vão aprender o significado desse versículo na Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam. Isso é Deus falando com o seu povo. Que colocava religião acima de pessoas, que colocava sacramento acima de relacionamento. É por isso que toda ceia a gente fala para todo mundo, gente, o sacramento não é mais importante que o relacionamento. O sacramento pode te ajudar a ter um relacionamento. Não se afaste de Jesus. Até hoje, é impressionante, até hoje. Eu já falei isso 400 vezes nessa igreja. Até hoje eu ouço gente falando, pastor, naquele culto eu nem tomei ceia. Por que você não tomou? Porque eu estava em pecado, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Nós acreditamos que nós somos suficientes para resolver o nosso problema e poder tomar ceia. Deixa eu te falar, você não consegue. Você precisa de um Salvador. E relacionamento, Deus quer você perto dele. Deus quer que você seja atraído para Ele. Não tente se limpar para depois Ele te lavar. Deixa Ele te lavar por completo. Amém? Jesus estava explicando isso mais uma vez. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham relacionamento, misericórdia. Que vocês se deem uns com os outros. Meu trabalho aqui na terra, Jesus está falando ainda, é chamar, Ele deve ter apontado para todo mundo, os pecadores. E não aqueles que se acham bons, para que voltem para Deus. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores para que eles voltem para Deus. Não os santos, não os que se acham santos. Como se Jesus estivesse falando, o que Jesus estava querendo dizer é que ele estava ali para confrontar o pecado deles também, para recebê-los, para convidá-los a seguir, mas também para dizer, você está errado. É como se Jesus estivesse falando, eu não tenho problema nenhum e mandar um pecador parar de pecar. Eu também não tenho problema nenhum de ir na casa dele para almoçar. A gente podia fazer disso um versinho, né? Diga comigo, eu não tenho problema. Eu não tenho problema de mandar um pecador parar de pecar. Mas também não tenho problema de ir na casa dele para almoçar. Amém? Você entende isso? Nós precisamos virar essa página na nossa história, da igreja como um todo. Relacionamento vem primeiro. Primeiro a gente atrai as pessoas. Não exija que as pessoas mudem primeiro. Deixa Deus mudar as pessoas. João estava lá também num dos momentos que eu acho um dos mais impactantes no ministério de Jesus. Onde Jesus está no lugar mais santo que existe no planeta. No templo do monte. Ou melhor, no monte do templo. Jesus não estava dentro do templo, Jesus estava do lado de fora. Talvez num pátio do lado de fora. E eles trazem, os fariseus, esses mesmos fariseus, levam até ele uma mulher que foi flagrada em adultério. Essa mulher, ela talvez tenha sido flagrada mais cedo, daquela madrugada, mas eles esperam talvez até a hora certa, até o momento certo. Amanhã, né? Amanhece o dia, Jesus daqui a pouco vai para lá. Não, espera um pouco mais, espera ele chegar bem perto do templo, porque era o lugar mais santo, ali um poucos metros à frente tinha o Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, onde estaria a Arca da Aliança, onde está a lei de Deus. E eles vão fazer uma pergunta para Jesus que concerne a lei de Deus. Essa mulher é flagrada
E eles chegam para Jesus, essa mulher está completamente destruída. A vida dela está, a reputação dela já era. E agora ela está prestes a morrer pelas mãos daqueles homens que estão ali. Não sei com que roupa ela estava, talvez com lençol. E eles levam ela até a praça, onde Jesus está. E eu acho sensacional. Eu não sei se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, mas tem um pedacinho do filme que mostra uma cena como essa, de Jesus riscando o chão. Jesus está desenhando no chão. Quando os fariseus chegam, Jesus para de ensinar e começa a desenhar no chão. E eles falam, Jesus, nós flagramos essa mulher, foi pega, flagrante adultério. A lei, que eles conheciam muito bem, eles eram mestres da lei, eles ensinavam a lei. A lei de Moisés, e se você tiver dúvida, Jesus, basta ir ali dentro do templo, a gente vê, a lei está lá, você pode ler. A lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. É isso que eu acho curioso, porque tem pessoas até hoje que acreditam que nós devemos viver com base em questões do Antigo Testamento. Jesus fala que se você vai abraçar, e Paulo vai confirmar, uma coisa do Antigo Testamento, você tem que abraçar tudo. Já pensou de começar a apedrejar todo mundo agora? Porque, né? Mas a lei diz que você precisa, que essa mulher deve morrer por apedrejamento. E você, Jesus? Eles queriam dar um jeito em Jesus ali. Vamos resolver esse negócio agora. Que ele responder, a gente vai ter uma resposta para ele também. Jesus não responde imediatamente. Mas Jesus sabe direitinho o que está acontecendo, sabe o que está no coração deles. E tem mais uma coisa, eles possivelmente estavam blefando, ninguém ia matar aquela mulher ali, a não ser que fosse uma coisa desordenada, que eles não conseguissem controlar. Porque primeiro, eles estão no templo praticamente. Segundo, que eles não tinham direito de executar ninguém sem ordem de Roma. Por isso que Jesus precisou de Pilatos lá para autorizar a morte dele. Mas Jesus, ok, aceita o blefe deles e fala, ok, vamos então apedrejá-la. Vocês que entendem da lei. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero que a pessoa que não tiver pecado seja o primeiro a pegar a pedra e atacar nela e matá-la. Primeiro que não tiver pecado. Quem vai? E deve ter sido um silêncio assim. A Bíblia fala que as pessoas mais velhas saíram e devem ter carregado os jovens com eles, dizendo, não, nós não vamos ficar aqui, isso não vai dar certo, não vai funcionar. O que está por trás disso? São homens políticos, são homens religiosos, não tinham nenhum amor, nenhuma graça, nenhuma bondade. Não estavam preocupados com aquela mulher, com a exposição dela, com a possível ferida que ela poderia ter, os ferimentos que ela poderia ter, se alguém resolvesse tacar alguma pedra, jogar alguma pedra. Eles não estavam nem aí, eles tinham um plano em relação a Jesus. Todo mundo vai embora. E eu amo essa passagem, eu prego ela frequentemente. Jesus fala para aquela mulher palavras sensacionais, mas tem algo nessa passagem que parece que Jesus estragou tudo. Estava um momento tão lindo e maravilhoso, Jesus chega para essa mulher e fala, vai, não peques mais. Ou numa outra versão que eu gosto, vá e abandona essa sua vida de pecado. Eu não te condeno, mas abandona. Peraí, Jesus, peraí. O senhor não me condena, mas está falando para eu corrigir? Eu estou errado? Está errado. E o senhor não me condena? Mas não, o senhor não pode me condenar se eu estiver certa. Se eu estou errado, não, você está errado, você pecou, você tem que abandonar a sua vida de pecado, mas eu não te condeno. É a graça e a verdade de Jesus em ação mais uma vez. A gente não consegue às vezes compreender, mas essa mulher é salva. E Jesus faz questão de dizer isso. Ele coloca exatamente dessa maneira. Você é culpada, mas eu não te condeno. Como assim? Simples. Há um novo juiz, há uma nova aliança. E, queridos, quantas vezes Jesus se aproxima de pessoas culpadas, com péssimo comportamento, e convida essas pessoas para virem com ele, para segui-lo. Ele começava uma reconciliação frequentemente. E o último de todos os episódios que João testemunha, para mim, é um dos mais impactantes de todos. E a gente sabe que João estava lá porque a Bíblia conta que Jesus na cruz fala com João. Você lembra? Jesus fala para João a respeito de Maria, mãe de Jesus. Ele fala, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Como quem diz, João, agora você cuida dela. E existem registros de que realmente João cuidou de Maria.
E a situação ficou tão complicada em Jerusalém que eles foram, se não me engano, para Éfeso. E se você for a Éfeso hoje, as histórias vão contar, alguns turistas vão dizer, que você pode até ver a casa onde João possivelmente cuidou de Maria até a sua morte. João estava ali naquela cruz, talvez bem perto que Jesus conseguia falar com ele. João testemunha a coisa mais horrenda que já aconteceu na história, um homem crucificado. Se um homem crucificado é uma das piores coisas que alguém pode ver na sua vida. Um homem inocente crucificado, talvez a dor seja um pouco maior. João estava lá no final e ele testemunha talvez a mais perturbadora de todas as revelações da graça de Deus. Porque fala que o que está acontecendo ali é visceral, está todo mundo vendo. É horrível que a gente seja assim, mas a gente às vezes gosta de ver essas coisas. Você viu como aquela história de que o acidente, né, todo mundo tem que parar para ver o que aconteceu? Tem algo na gente que parece que puxa isso. E o povo estava ali observando o que estava acontecendo, uma das coisas mais horríveis. E João narra com alguns detalhes interessantes demais. Ele fala o seguinte, que além de Jesus tinha mais duas outras pessoas sendo crucificadas no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, outros dois que eram criminosos. Porque ele, Jesus, não era. Mas outros dois que eram criminosos foram conduzidos para fora, a fim de serem executados, como Jesus. Diga comigo, executado. O próprio autor da vida, a pessoa mais maravilhosa que existe, impecável, vai ser executado como um criminoso. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ou Calvário, ali todos os três foram crucificados. Jesus na cruz do meio e os dois criminosos, um em cada lado. E a gente passa por esse versículo seguinte, versículo, na verdade, 35, e a gente não observa, mas é isso que me faz acreditar que João não está inventando nada, ele está ali vendo. E vendo o horror do que estava acontecendo, ele fala, a multidão olhava. A multidão observava, a multidão estava ali vendo algo tão horroroso acontecendo. Algo que a gente deveria virar os olhos e sair correndo e não participar daquilo. A multidão estava ali e olhava. E os líderes religiosos riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom salvando os outros. Diziam, vamos ver se ele salva a si mesmo. Se é quem ele diz que é, o Cristo de Deus, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Essa frase é sensacional porque é exatamente o inverso. Se ele se salvar, ninguém mais é salvo. Mas é exatamente isso, por ele se entregar que todos nós somos salvos. Ele é o Cristo de Deus, ele é o escolhido. No versículo 39 diz, um dos criminosos ao lado zombava, então você é o Cristo, não é? E claro que isso é escrito em parágrafos que a gente consegue ler rapidamente, mas se você estivesse lá, talvez cada palavra dessa demorasse um pouquinho para ser dita, porque eles precisavam reunir força. Cada respiração doía muito. Cada vez que eles tinham que respirar, a dor era excruciante. Talvez entre cada palavra, ou entre cada algumas palavras, eles tinham que parar e respirar tudo de novo. A gente lê em 1 minuto, talvez tenha demorado alguns. Então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas tinha um outro do outro lado, o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença. Mesma sentença. Não o mesmo crime, mas a mesma sentença. Nós merecemos. A nossa vida merece esse castigo. O nosso comportamento está recebendo o que é devido ao nosso comportamento. Nós merecemos morrer pelos nossos crimes. Ou igreja de Jacarepaguá, talvez, nós merecemos morrer pelos nossos pecados. Mas esse homem não cometeu nenhum mal.
Em outras palavras, esse criminoso está dizendo: eu não entendo muita coisa, mas eu entendo que se o reino dos céus, se o reino de Deus é real, e se ele for reservado para as pessoas boas, se ele for reservado para a gente que acerta sempre, se ele for reservado para as pessoas que já ajeitaram, já ajustaram a sua vida e têm uma vida com Deus, não há esperança para a gente. Esse criminoso pensa: não há nenhuma esperança para mim. A única esperança que eu tenho é receber algo que eu não mereço. E nunca mereci, e nunca vou merecer, porque é impossível de merecer. A única esperança para mim é algo que eu dei muito pouco e agora queria tanto receber. A única esperança para mim, e no ato de desespero, ele diz: Jesus, porque ele sabe quem está ali. Lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Se você estivesse lá ouvindo isso, você ia pensar: o que esse cara está falando? Como assim? Ele está se arrependendo agora dos pecados dele? Ele está agora entregando a vida de Jesus? Que valor isso tem? Ele vai se arrepender? Daqui para frente minha vida vai ser diferente. Daqui para frente você tem mais 10 minutos de vida. Você não vai conseguir fazer mais nada. O arrependimento de um último minuto tem algum valor? Depois de uma vida inteira fazendo o que era errado, arrepender-se de uma cruz faz algum sentido? Como é que você vai restituir todo o mal que você fez às pessoas que você fez o mal? Você não tem nada para prometer a ninguém, você não tem nada para oferecer a ninguém, você não tem nenhum poder de barganha com nenhum homem e muito menos com Deus. Você não tem nada que você possa dizer: se o Senhor me salvar, eu vou fazer isso. Não tem como. Aí você vai falar isso para Jesus? E esse é o momento onde a gente canta aquela canção maravilhosa, Graça. Esse é o momento onde Jesus põe maravilhosa na graça. O que ele faz aqui vai além do que a gente consegue compreender. Jesus rompe com a ordem das coisas. Jesus interfere no karma desse homem. Jesus faz o impensável. Jesus ouve aquele homem falando e responde. Não precisava responder. Para que ele vai responder? Ele está em dor, está sofrendo, vai morrer daqui a pouco. Por que ele está se preocupando em responder esse cara? Mas a Bíblia diz: Jesus respondeu-lhe. Por que dar atenção a um homem num momento desse? Se cada palavra que Jesus vai falar vai custar, cada respiração uma dor inimaginável, mas ele responde a si mesmo. Eu pergunto a você: é isso mesmo? Deus responde à oração de pecadores? Deixa eu colocar de uma maneira que essa igreja vai entender melhor. Deus responde à oração de pessoas que pecam? Sim, são as únicas orações que existem. Não existe outro tipo. Ele ouve a oração, porque é isso que a graça faz. A graça ouve você e responde. Não importa onde você esteja, o que você fez. Graça responde a si mesmo. Quando você clama, mesmo todo sujo, mesmo cheio de marcas do passado, ela responde. Mesmo com bagagem emocional, mesmo com um monte de pecados no teu currículo, mesmo com uma reputação manchada, mesmo com seu nome sujo na praça, mesmo com um monte de tentativas frustradas de voltar para Deus e não conseguir, mesmo com um monte de dores e feridas, quando você clama, a graça sempre te responde. Não importa onde você esteja e como você esteja, a graça é assim, ela responde a si mesmo. E Jesus responde. Jesus respondeu-lhe: eu afirmo a você, hoje você estará comigo. E se Jesus precisar respirar aí, talvez esse homem tenha pensado: ok, na verdade eu já estou com você. E é por isso que eu estou morrendo. Porque nós dois estamos na mesma condição. Estar com você agora, Jesus, não está sendo muito bom para mim, mas você está dizendo que hoje eu estarei com você. Jesus termina de respirar e fala: no paraíso. Hoje você estará comigo. Jesus está dizendo: para onde eu vou,
a pessoa mais santa do planeta, a pessoa mais maravilhosa do céu, a pessoa mais sensacional, perfeita, pura, diz: para onde eu vou? Você também vai. Você vai comigo. Santidade personificada, santidade em pessoa, promete a um homem que não tinha nada de bom para oferecer: para onde eu for, você também vai. Ele concede um último desejo, ele concede a um convertido de última hora a mesma eternidade que ele vai dar daqui a pouco a Estevão. Lembra de Estevão? Que é martirizado porque ama Jesus e prega o Evangelho. Esse cara, todo mundo pensa, claro que ele vai para o céu. E daqui a pouco você vai ver que Estevão vê os céus abertos e o Pai. Jesus está dizendo: você também vai. A Simão Pedro, que vai ter a mesma eternidade. Por quê? Por que Jesus faz isso? Porque uma coisa é o que ele fez com Mateus. Ok, vamos caminhar junto. Outra coisa é o que ele faz com aquela mulher adúltera. Mas isso aqui é outra coisa. Por que Jesus faz isso? E aonde eu quero chegar, a gente vai incrementar, vai mergulhar um pouco mais disso na semana que vem. E é aqui que eu pego você. Porque assim como a vida, a graça não é justa. É melhor do que isso. A graça não é justa, pelo menos não aos nossos olhos, porque o nosso conceito de justiça é muito pequeno. Mas a graça é muito melhor do que isso, é perturbadoramente melhor do que isso. O que Jesus faz o tempo todo, quando depois da sua ressurreição ele pega Pedro, o cara que eu e você nunca mais íamos querer ver. Se tem alguém na hora do seu sofrimento que sai correndo e foge, alguém que você ama, que é teu amigo, e o cara vai embora, depois nega que te conhece, Jesus pega ele e bota ele à frente do negócio. Você que vai tomar conta de tudo, Pedro. Jesus recruta Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja, que está tentando desmontar ou destruir todo o movimento de Jesus. E fala: agora seu nome vai ser Paulo, e permite que Paulo escreva documentos que vão se tornar metade ou mais do nosso Novo Testamento. Jesus estava mostrando o tempo todo como ele é a graça e a verdade o tempo todo. Era o amor de Deus personificado. Para você ir embora daqui a 2 minutos, preste atenção. Qual é o nosso problema aqui? É que talvez você pense: esse pessoal todo estava errado, Mateus estava errado, a mulher adúltera tinha acabado de adulterar, e esse cara é um criminoso, tão criminoso, que estava recebendo a pena que ele merecia. André, eu te pergunto, Jesus não está nem aí para a justiça? Jesus não está nem aí para as consequências dos nossos atos? Pelo contrário. Jesus sabia melhor do que ninguém sobre justiça e sobre consequências. E você sabe o que Jesus sabia? Presta atenção em mim, eu prometo que em 2 minutos a gente termina. Jesus sabia que a justiça de Deus, se fosse aplicada na nossa vida, nos mataria, nos esmagaria, nos destruiria completamente. Por quê? Porque todos pecaram e não tem como pagar a Deus. E Jesus sabe que as consequências do pecado já estão nos esmagando hoje, já estão nos destruindo hoje. Então ele entende muito bem sobre isso. E ainda assim, chamando pecado de pecado, pecador de pecador, ele decide pagar pelo pecado e salvar os pecadores. Eu não consigo entender como alguém pode não querer que isso seja verdade. Quando a graça é revelada, as pessoas desejam que a graça seja verdadeira mesmo antes de acreditar nela. Obviamente, o Evangelho, as boas novas de Jesus, ele é encarnado nessa pessoa. Só há um nome que pode salvar você. O Evangelho, as boas novas da salvação, pode ser resumido numa só palavra. A graça de Deus é uma pessoa e é Cristo. E a graça de Deus é um convite para você. Tal como aquele convite de Jesus para Mateus. Você sabe como é que é esse convite? Pensa que é Jesus que está falando com você agora. É como se ele dissesse para você: eu sei tudo sobre você.
as coisas boas, a parte boa e a parte ruim também, as coisas ruins também. Eu sei tudo e eu quero que você me siga. Quem decidiu seguir Jesus? Ele sabe tudo, tudo que você fez de errado e tudo que você vai fazer de errado, tudo que você fez de certo, tudo que você vai fazer de certo. Ele diz: eu quero que você me siga, mas fique certo de que se você me seguir, eu vou te afastar do seu pecado. Eu vou levar você para longe do seu pecado, afinal de contas você está me seguindo. Fique certo disso. E não, eu não me esqueci do que você fez. É bem melhor do que isso. Eu me lembro de tudo e amo você do mesmo jeito. Agora vem e segue-me. Eu oro para que o Espírito Santo plante isso bem plantado no seu coração. Amém? Feche seus olhos.